Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer novamente estarmos reunidos para o nosso culto de adoração ao nosso Deus, nessa data que é uma data tão expressiva, tão importante para todos nós que amamos e servimos ao Senhor Jesus. Infelizmente, ainda se faz necessário permanecer nesse isolamento social. Mas eu quero lembrar a você que nós somos a igreja do Senhor Jesus nos lares. Por isso, mesmo diante de tudo isso, nós continuamos servindo, amando e fazendo a obra de Deus. Na verdade, meus amados irmãos, é até uma oportunidade para poder testemunhar do amor de Cristo dentro do nosso lar, com os nossos amigos, através das nossas redes sociais, mas nós vamos continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde, sabe, mantendo esse distanciamento, esse isolamento social. Isso tudo é um cuidado, é uma prevenção que nós temos. A verdade é que nós estamos sentindo muita, mas muita falta de estarmos aqui na nossa celebração presencial, com todos os irmãos, os ministérios funcionando, podendo abraçar os irmãos, mas ainda não é possível. Deus sabe de todas as coisas, mas assim que for seguro, assim que for possível, nós vamos retornar às nossas celebrações presenciais. E eu tenho certeza, pela fé em Cristo Jesus, que será um tempo de crescimento, onde muitas vidas se renderão a Cristo. Muitas pessoas farão novamente uma aliança com Deus. Então, vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo. Nesse momento, vamos louvar ao nosso Deus. Convido você aí, junto à sua família, sabe? Manda mensagem para os seus amigos. Olha, o culto começou, participe. Vamos ouvir os louvores agora nesse momento.
Então, meus irmãos, nós retornamos agora e eu quero fazer alguns avisos para essa semana, sabe? Nós precisamos continuar orando, precisamos continuar com o nosso relógio de oração, precisamos continuar intercedendo. Nós não podemos afrouxar, não podemos desanimar, nós temos que perseverar. Então, se você deu o seu nome, colocou um horário lá, continue orando, intercedendo. Também te convido a divulgar as nossos devocionais. Eu tenho certeza que tem sido bênção na vida de algumas pessoas que já me deram algum retorno. Então divulgue, sabe? Essas devocionais são uma espécie de alimento espiritual para as nossas vidas. Quero também louvar a Deus pela generosidade de todos os irmãos. Já recebemos bastante doações de alimentos não perecíveis, cestas básicas. Os irmãos têm sido generosos. Chegou bastante coisa. Glória a Deus por tudo isso, pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Mas ainda há tempo. Se você quiser doar, ainda há tempo. Entre em contato com o Ministério de Ação Social, com alguns desses irmãos, tanto o Joás, a Guilhermina, a Lela, o Valnei, e você pode tanto trazer aqui no horário específico, combinado com eles, como também você pode avisar, pedir que essa equipe vai lá buscar na sua casa. Mas eu quero louvar a Deus pela generosidade de todos os irmãos. Também fiquei muito feliz, irmãos, com a confecção de algumas máscaras doadas, sabe, gratuitas. A irmã Nilzete, a irmã Marleci confeccionaram, né, doaram material, confeccionaram essas máscaras. Olha que legal, né? Máscaras, viu? Que bacana. Isso aqui foi doação gratuita. Muitos irmãos já pediram, já foram entregues algumas, e se você precisa de uma máscara na hora de sair, de fazer suas compras, então se você faz parte do grupo de risco, peça. Eu tenho certeza que nós vamos entregar a você. Essas irmãs têm feito um trabalho realmente maravilhoso, tá? Então Deus abençoe a vida da irmã Nilzete, Deus abençoe a vida da Marleci e de tantos outros que têm com solidariedade, com carinho, distribuído e feito isso com todo amor. Que Deus abençoe. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu vim neste lugar.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entoamos louvores ao nosso Deus, quando nós o adoramos através dos cânticos, meus amados irmãos, como isso é bom, como isso é realmente maravilhoso. Mas agora nós chegamos naquele momento de intercessão, naquele momento que nos unimos em oração para interceder pela igreja, pelos pedidos de oração, louvar a Deus, agradecer a Deus pelos aniversariantes, irmão Valnei, irmã Jussara e todos os outros aniversariantes. Queremos agradecer a Deus por mais uma primavera, sabe? Por mais uma rosa no jardim da vida. Parabéns a todos os aniversariantes. Quero também orar agradecendo a Deus pela vida dos dizimistas, aqueles que têm devolvido aquilo que pertence a Deus, têm honrado a Deus através do seu dízimo, da sua oferta. Isso significa fidelidade, obediência e amor à obra e ao reino de Deus. Eu tenho certeza que não vai faltar nada na sua vida, pelo contrário, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai abençoar com certeza. Tem alguns pedidos de oração aqui. É óbvio que devemos orar pela nossa nação, pela cura também de toda a terra que está enferma. A terra está gemendo de dor. Tantas e tantas vidas que se perderam. A doença não escolhe nacionalidade. Nós precisamos clamar a Deus em todo momento. Precisamos clamar ao nosso Deus. Mas tem um pedido especial aqui pela vida do Carlinhos. Vamos continuar orando, intercedendo por ele. Carlinhos é uma figura que nós amamos demais aqui na igreja. Então, um pedido especial pela vida do Carlinhos. Tem um outro pedido aqui que é pela vida do Enéas. Não sei se quantos irmãos vão lembrar dele. Enéas tem frequentado, participou do nosso retiro. Ele está enfermo e carece das nossas orações. O seu Carlito, que é o sogro dele, graças a Deus, já está bem melhor. Vamos orar também pela vida do Camar, teve um pouco enfermo durante essa semana. A vida do Caleb e a Simônia, eles precisam das nossas orações. Vamos continuar orando pela irmã Zenilda, sabe, irmãos? Nós precisamos orar também. Pedido especial que a Beta fez aqui pelo Davi, que é o seu netinho. Vamos orar por ela e clamar ao nosso Deus. Ele é o Deus que ouve nossas orações. Vamos orar. Feche teus olhos agora, onde você estiver, participe desse momento de oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos pela nossa nação, pedimos, ó Deus, pela terra, Deus, todo o planeta Terra que está sofrendo, ó Deus, diante dessa enfermidade implacável. Nós clamamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia, que a cura possa vir, Senhor. Ilumine a mente dos médicos, dos cientistas, para que essa cura aconteça. Pai, nós estamos sofrendo, tanto na área da saúde, quanto na área da economia. Quantas pessoas estão ficando desempregadas, quantos comércios, quantos comerciantes, ó Deus, estão com dificuldade para manter os seus negócios. Nós pedimos também pela nossa economia, Deus, abençoe no nome de Jesus. Agora os pedidos, ó Deus, a vida do Carlinho, o pedido da Beta pelo Davi, e os que foram citados aqui, Pai, aqueles que estão enfermos. Senhor, Tu és a cura, Senhor, Tu és o médico dos médicos, e nós colocamos cada uma dessas vidas nas Tuas mãos preciosas. Nós pedimos isso, crendo, confiando, e nos unimos em oração, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, é o Deus que responde às nossas orações. Fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus nesse momento.
faltou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada, seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, diga! Cantamos aleluia, o Cordeiro, em voz alta, diga! Cantamos aleluia, Ele vive, Ele vive. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é. Pra sempre Ele vive. Só as vozes, diga pra sempre exaltado é. Com fé, diga. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, meu Jesus ressuscitou. Nós cremos que Ele ressuscitou e vivo estás. Então, meus irmãos, chegou aquele momento, o momento onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Todos sabemos que esse final de semana é um final de semana muito especial, tanto na sexta-feira, onde nós nos lembramos da crucificação de Cristo, quanto também no domingo, que é o domingo
onde nós comemoramos o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Que Deus esteja abençoando durante todo esse final de semana a sua vida e toda a sua família. E para a nossa meditação nessa noite, eu separei o texto do livro de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Nós vamos meditar sobre o tema 6 horas de uma sexta-feira. E o texto bíblico diz assim: e levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Versículo 24 diz assim: eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E se cumpriu a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Sabe, meus amados irmãos, o texto aqui diz que no momento que Jesus foi crucificado, eram 9 horas da manhã. Até o momento em que Jesus expirou e entregou a sua vida, que foi às 3 horas da tarde, percorreram-se 6 horas. 6 horas. E é sobre essas 6 horas que nessa noite eu gostaria de refletir com você. Porque esse tempo percorrido durante 6 horas demonstram toda a dor que Jesus sofreu, toda a dor que ele sentiu. Mesmo antes ele já havia levado várias chicotadas, ele já havia sido transpassado com os pregos, tanto em suas mãos quanto em seus pés, e com um requinte de crueldade. Aqueles soldados pegaram uma coroa de espinho, terceiro ali uma coroa de espinho, e cravaram em sua cabeça, e batiam dizendo: salve o rei dos judeus. Essas 6 horas daquela sexta-feira demonstram, meus amados irmãos, a resiliência de Jesus, como ele perseverou, mostra a determinação, como ele permaneceu firme, ele não esmoreceu em nenhum momento, porque ele estava disposto a beber o cálice. Lá no Getsêmani, ele havia orado ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. E durante essas 6 horas, foi o tempo que ele bebeu desse cálice. 6 horas, foram as 6 horas mais importantes da história da humanidade. Foram as 6 horas mais dolorosas. Foram as 6 horas mais tristes da terra. Mas essas 6 horas, elas nos ensinam algumas coisas importantes. A primeira coisa que nós aprendemos é que durante esse período de 6 horas, demonstram
informam para nós, para cada um de nós, e ficou registrado na palavra de Deus, que nós somos amados por Deus. É isso que essas 6 horas demonstram para nós. Nós somos amados por Deus. 6 horas do imensurável amor de Deus. Não o amor eros. Não é esse tipo de amor. É o amor ágape. O amor que vem de Deus. Sabe, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz foi a expressão maior do amor de Deus. Ali estava a expressão do amor de Deus a cada um de nós. Ali, durante aquelas 6 horas, Deus estava dizendo: eu amo a humanidade. Aquelas 6 horas nós podemos sentir que somos amados por Deus. Apesar das falhas que cometemos, nós somos amados por Deus. Apesar dos erros, nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Lá no livro de Romanos ainda, capítulo 8, versículo 35, diz assim a palavra de Deus, que nada, exatamente nada nos separará do amor de Deus, aleluia, nem a tribulação, nem a angústia, não nos separa do amor de Deus. Nem a espada nos separa do amor de Deus, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nada disso nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Ah, meus amados irmãos, somos amados. Isso demonstra que Ele nos ama. Ele nos ama. Mas Deus, em sua santidade e em sua justiça, Ele não concorda com o pecado, Ele abomina o pecado. Isso, meus amados irmãos, significa que para receber esse amor, nós precisamos crer em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados. E aí receberemos esse amor. Estaremos aptos a receber o amor de Deus. Ele nos ama. É isso que as 6 horas dessa sexta-feira nos ensina. Em segundo lugar, essas 6 horas dessa bendita sexta-feira, ela nos ensina também que a morte não é o fim. A morte não é o ponto final. Sabe, meus amados irmãos, a morte ela é cruel. Sabe, ela chega para todos. Geralmente ela não avisa. A morte ela é cruel, porque, meus amados irmãos, ela nos priva da companhia daqueles que nós tanto amamos. A morte ela é cruel. Ela abre uma espécie de buraco no nosso peito. Ah, meus amados irmãos, a morte ela é realmente cruel. Mas a morte não tem a palavra final, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, a morte foi vencida para sempre. Para sempre, a morte foi vencida. Aleluia, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso tirar o temor, o medo do meu coração, do seu coração, podemos tirar o medo, porque Ele está vivo, Ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele venceu a morte, e a morte não é o fim. Essas 6 horas dessa sexta-feira, ela fez uma coisa extraordinária, meus amados irmãos. Ela fez com que uma aparente derrota se transformasse numa grande vitória. Eu imagino que, sabe, Satanás já estava celebrando,
quando Jesus começou a sofrer, levando aquelas chicotadas, quando Jesus estava ali sofrendo, sendo humilhado, recebendo toda aquela zombaria, parece que o inferno estava em festa, até mesmo os fariseus já estavam celebrando, vencemos ele, parecia que tudo estava perdido, parecia que havia realmente sendo derrotado, mas meus amados irmãos, Jesus venceu a morte, aleluia, e aquela aparente derrota se transformou numa grande vitória. Mais do que isso, meus amados irmãos, aquelas 6 horas daquela sexta-feira nos revelou uma coisa extraordinária também, uma coisa maravilhosa, e você precisa tomar posse disso para a sua vida. Nós precisamos tomar posse disso. Aquelas 6 horas daquela sexta-feira nos revela que as lágrimas que eu e você temos derramado todos os dias, sabe, essas lágrimas que teimam em descer, elas têm prazo de validade, elas vão acabar. Vai passar isso em nome de Jesus. Vai passar. Essas lágrimas têm prazo de validade. Vai passar. Esse tempo terrível, isso vai passar. A Bíblia nos diz no livro de Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Meus amados irmãos, vai passar. Parece que não tem fim esse período de choro, mas vai passar. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, tem uma promessa de Deus para as nossas vidas, quando diz que o Senhor, Ele enxugará as suas lágrimas. Meus amados irmãos, e então não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque estaremos para sempre com o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. As suas lágrimas têm prazo de validade. Sabe, meus irmãos, essas 6 horas dessa sexta-feira, ela também nos dá uma certeza extraordinária. A certeza que nós temos, meus amados irmãos, é que a tristeza que estamos sentindo agora, ela logo logo vai se transformar em júbilo, em alegria, em Cristo Jesus. Essa tristeza que tem arrasado os nossos corações, ela irá se transformar em júbilo para a glória do Senhor. Esse tempo que estamos chorando, que estamos, sabe, distante uns dos outros, isso vai passar, e logo logo nós estaremos celebrando, jubilando, glorificando, nos alegrando na presença de Deus. Vai passar para a glória de Deus, vai passar para a glória de Deus. Aquelas 6 horas daquela bendita sexta-feira, sabe, ela nos ensina muitas coisas. Uma delas é que para uma vida vazia, sem sentido, sabe, aquela sexta-feira revela o propósito de Deus. Isso mesmo, para uma vida que está sem sentido, uma vida vazia, aquelas 6 horas daquela sexta-feira revelam o propósito de Deus. E o propósito de Deus é de salvar a humanidade. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus, que a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que Jesus enfrentou aquelas 6 horas daquela sexta-feira. Porque esse é o propósito de Deus, que todos os homens, que toda a humanidade seja salva, e que ninguém pereça, que ninguém se perca. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O inferno, ele existe sim, porque está nas Escrituras, mas ele foi feito para o diabo e seus anjos. Aqueles homens e mulheres que vão para lá, é porque não reconhecem a Cristo, ou não querem reconhecer a Cristo como seu único e suficiente pecador, Salvador. Sabe, meus amados irmãos, aquelas 6 horas daquela sexta-feira, ela nos ensina e ela revela que uma vida marcada pelo pecado, sabe, uma vida que é marcada pelo sofrimento do
pecado, ela representa o perdão. 6 horas. Durante aquele período, os nossos pecados, os meus e os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, quando o sangue de Jesus estava sendo derramado, estava trazendo perdão para cada um de nós. 6 horas de sangue sendo derramado naquela cruz. Livro de João, capítulo 1 João, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E para nós, eu e você e todos aqueles que um dia já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, aquelas 6 horas daquela sexta-feira representam para cada um de nós esperança, representa fé, a certeza que um dia Ele virá nos buscar. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz assim, o próprio Senhor Jesus falando à sua igreja: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho. Jesus está às portas, como nós temos pregado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os sinais estão se cumprindo. E Ele está dizendo aqui: eis que cedo venho. Ele está voltando. Maranata, vem Jesus. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está preparado para a volta do Senhor? A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão, meu amigo, que está me ouvindo nesse momento? Você tem certeza da salvação? Você já entregou a sua vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você não fez isso ainda, faça logo. Aonde você estiver agora, você pode fazer essa oração de entrega, dizendo que crer em Jesus. Peça perdão e entregue a sua vida a Cristo nesse momento. Ele está voltando, Ele está às portas. A Bíblia diz que cedo venho. Os sinais estão se cumprindo. Entregue a sua vida a Cristo, porque Ele está chegando. Se você não fez isso ainda, faça. Faça nessa noite, nesse momento. Faça uma entrega. Se você por acaso está afastado do Evangelho, essa é uma oportunidade de você retornar. Maranata, vem Jesus para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Entrega a sua vida a Cristo. Nós vamos louvar a Deus agora com uma canção. E que Deus esteja falando com você através desta canção. E logo depois, eu vou orar por você. Confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Temos a esperança de que um dia Tu vais voltar. Maranata, hora vem, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Cante com todo o seu coração, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.
do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de... Cantamos só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Diga mais uma vez. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Diga, vem, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Nesse lugar, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Diga, só em Ti confiarei, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só você na sua casa, diga, só em Ti confia. Não temos, em frente eu irei, pois eu sei que diga com fé, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Maranata, vem Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E essa deve ser a minha canção e a sua canção. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Ansiamos pela sua volta.
Essa deve ser a nossa canção como igreja. Maranata, vem Jesus. Vamos orar nesse momento. E você aproveite essa oportunidade para entregar a sua vida a Cristo. Para orar, sabe, fazendo a sua reconciliação. Fazendo nesse momento uma consagração da sua vida. Confessando os seus pecados, se arrependendo de todos eles. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu te entrego cada pessoa que está agora, ó Deus, participando desse culto online, cada família agora, Senhor, que o Senhor visite cada um, no nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que ainda não têm a certeza da salvação, Senhor, diante dos sinais que estão se cumprindo, das suas profecias, Senhor, que nesse momento, ó Pai, haja um encontro verdadeiro e genuíno contigo. Também te pedimos por aqueles, ó Deus, que estão afastados, distantes, ó Deus, da tua casa, da comunhão contigo. Ó Deus, que seja um tempo de reflexão, ó Deus, que seja um tempo de retornar à sua casa e à sua presença. Pai, abençoa a tua igreja e que nós possamos continuar sendo igreja nos lares, ó Deus, testemunhando do seu amor. Pai, nós te agradecemos, porque mesmo diante de tudo isso que estamos sofrendo, nós temos sentido a tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo livramento na vida do Léo, Senhor, naquele acidente, e de tantas outras coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue, ó Deus, abençoando a tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Sabe, aproveite, vai lá, compartilhe nas nossas redes sociais dessa mensagem, das devocionais também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, sabe, coloca lá o seu nome, mande para os seus amigos, se inscreva lá no nosso canal, tá bom? Vamos dar a bênção apostólica nesse momento, vamos nos reunir agora em oração, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam espalhados sobre toda a igreja reunida nos lares, e que o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana na presença de Deus. Pra sempre exaltado pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.